Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje. E vamos tratar de um tema que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos e que nos dá uma ideia, como ele mesmo disse, de como seriam essas classificações dos espíritos, a escala espírita e a ordem dos espíritos. É claro que é de suma importância, porque a maioria das pessoas acham que quando a gente está no processo, né, da encarnação, que a gente vai para o mundo espiritual e vira anjo. Mas a verdade é que existe uma escala espírita, que ela acontece mesmo estando encarnados quanto desencarnados. Não importa a nossa situação, nós estaremos naquele grau evolutivo. E dentro do grau evolutivo de cada um de nós, então nós vamos realizando os nossos feitos, colocando as nossas imperfeições ou purezas, ou sabedorias, ou não, dentro daquilo que o espírito conseguiu atingir. Então, é uma escala. Nós vamos aí perceber neste estudo que tudo vai gradativamente evoluindo do mais simples ao mais complexo. E é importante a gente saber, neste estudo, qual é a classe que nós estamos. Isso só talvez nós possamos entender, porque aqui, neste estudo, vão ser explicadas as classes. E aí cada um de nós pode mais ou menos definir qual é a classe que eu estou na minha evolução. Sabemos que a evolução ela é individual, né? E por isso cada qual tem a sua forma de existir dentro de um determinado contexto. É claro que nós vamos sempre crescendo, crescendo, crescendo. O importante é saber como estamos agora. O que já passou, nós já vencemos. O que virá, ainda não chegamos, né? Mas o presente é muito importante. Como nós estamos agora? Esse é o nosso estudo de hoje. Basicamente é isso. Como eu me situo hoje, neste presente, na minha evolução. Então, vamos ao estudo. Pedimos aqui ao Senhor Jesus que nos proteja, que nos ampare, que nos fortaleça, para que a gente consiga entender essa mensagem tão importante do Livro dos Espíritos. Então, vamos ao nosso estudo de hoje e vamos tentar realizá-lo com a pureza da nossa alma, porque é isso que nós precisamos, né? Então, será que somos todos iguais? Sim, fomos nascidos iguais, simples e ignorantes, mas cada qual com sua individualidade que é própria e expande-se infinito afora. E isso é lei. Percebe? Nós somos nascidos iguais, simples e ignorantes, mas cada um com a sua individualidade, que lhe é própria, e vai se estender no infinito afora. E isso é lei. Então, diferentes ordens dos espíritos e escala espírita. Então, vamos ao nosso estudo. Querendo ou não, aprendendo devagar ou rápido, todos fazemos parte de uma escala de espíritos dentro da heterogeneidade dos que compõem a Terra. Assim vamos nos unindo ou não, conhecendo ou não, dinâmico ou não, passivo ou ativo, dentro do ciclo do tempo. Vivemos no espaço-tempo, e nele tudo se encadeia e amadurece no seu tempo certo. O que sabe vai, o que não sabe aprende, o rebelde se educa e o infeliz cultor do mal sofre. Bom, esta é a dinâmica que todos estamos sujeitos, pois temos que chegar ao posto de saída e temos que obrar no reino da criação. Então, é isso que nós falamos no início, né? Estamos no início ainda da evolução praticamente consciente. A nossa evolução até aqui foi feita de maneira inconsciente, irracional, levada pelos instintos, que nos garantiu, nos sustentou até chegarmos ao homem. Quando a gente estuda o reino animal, vegetal, mineral, a gente vê ali a possibilidade de formatação
da mônada divina para chegar ao homem, que é uma estrutura única, que é a do homem. E a partir dali é que nós vamos aí buscar a nossa evolução e o nosso lugar nessa evolução. Cada um de nós, digamos assim, é um raio de Deus. Digamos que seja isso. Não estou afirmando, estou colocando uma analogia. Então, se nós somos raios de Deus, então nós temos o nosso raio o caminho de volta. Percebe? Então, quando nós saímos dele, a gente foi fazendo o caminho, e agora vamos voltar a ele. Só que a gente fez essa saída com muito desconhecimento do todo, apenas com lembranças de Deus em nós. Todos os animais, todos os vegetais e minerais têm essa lembrança de Deus. Por quê? Porque Deus está em tudo e em todos. Mas quando a gente chega no homem, a nossa função agora, enquanto homens, é de entender isso, que nós fazemos parte de Deus, que somos filhos de Deus, estamos neste processo de aprimoramento para retornarmos a Ele. Pode ser difícil, pode ser complicado, mas é esse o nosso processo. Daqui a pouquinho, quando a gente pegar o caminho, tomar conta deste caminho que é nosso, aí não tem mais problemas. Nós vamos viver com felicidade, trabalhando incessantemente e sendo feliz, gratificado pelo trabalho. Porque cada vez mais seremos colocados em postos maiores, com mais amplitudes, e com isso vamos evoluir. Certo? Então, continuando aqui, olha. Diferentes ordens de espíritos. Hoje o nosso estudo é isso. São as diferentes ordens de espíritos. Se você ainda não conhece esse estudo, você vai se maravilhar com ele. Allan Kardec foi assim muito pedagogo, ele foi muito didático para colocar esse estudo no Livro dos Espíritos. Ele e a espiritualidade, claro, que estava auxiliando, né? Então, vamos partir da questão 96 do Livro dos Espíritos. Eu coloco as questões para que você depois possa conferi-las também, tá? Questão 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Você vê que ele parte da pergunta base, né? Porque se falasse que são iguais, não teria estudo, todo mundo é igual. Mas há qualquer hierarquia? Essa é a segunda pergunta dele, né? Então, vamos responder assim. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que tem alcançado. Então, à medida que nós vamos aumentando o nosso grau de perfeição, está incluído moral e sabedoria, né? Nós vamos modificando essa ordem. Então, a gente começa bem simplesinho. Imagina quando nós chegamos no homem, há 7 milhões e pouco de anos atrás, então nós éramos mas bem primitivos. Daquele momento até hoje, a gente evoluiu bastante, você não acha? Nós já temos uma condição um pouco melhorada do que aquela do início. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Então, a pergunta também interessante é responder. São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então, para a gente entender nessa ilimitado número, então eles classificam em 3 principais, para que a gente possa entender melhor, né? Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, é isso o que os caracteriza. Observa você, né? Que aqui já dá para a gente ter uma ideia de como estamos nesse processo. Né? Só estou na primeira, segunda e terceira classe.
As paixões ainda predominam em mim? Eu ainda desejo o mal? Eu ainda tenho essa necessidade de querer que o outro sofra, de querer que tudo venha só a meu favor? Provavelmente estarei na terceira classe. Nós vamos esmiuçá-la depois. Os da segunda ordem, aí já estão buscando outros entendimentos da lei de Deus e da sua vivência no universo. Já estão num grau mediano, já não tem mais aquelas paixões terríveis de ciúmes, de traições, de leviandades, né? Que fazem os espíritos cometerem enganos terríveis, né? De ficarem complicando as vidas dos outros, perturbando as vidas dos outros. Então, essa é a terceira classe. A segunda classe são espíritos benévolos, já estão buscando sabedoria, conhecimento, já ajudam o semelhante, já não desejam mal para ninguém. E os da primeira classe são os espíritos puros. Aqui na Terra, nós os tivemos? Sim, com certeza. Se não encarnados, mas pelo menos desencarnados, nos ajudando. E o mais puro deles veio até nós, que é o Senhor Jesus. Então, Jesus é a primeiríssima ordem desse contexto de estudos. E depois virão os que estão abaixo dele, até chegar aos espíritos mais inferiores, que ainda desejam o mal. Eu espero que você não esteja nessa classe, sinceramente, né? Então, continuando aqui a nossa reflexão, vamos colocar o seguinte. Na questão 98, Allan Kardec vai perguntar: os espíritos da segunda ordem, para os quais constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Né? Praticar esse bem? Né? Então, a resposta é: cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. É isso que é importante nós entendermos, que às vezes você fala assim, quer ver? Ah, mas fulano era tão bom e está sofrendo, não faz mal para ninguém e está sofrendo. Sabe, nós ouvimos muito isso por aí. Né? Pessoas falam, mas não é possível isso, que alguém esteja, essa criatura esteja sofrendo, se ela é uma pessoa tão boa. Mas é aí que está. Ainda necessito de provas. Porque para atingir a perfeição, nós temos que estar totalmente isentos de qualquer prática do erro. Percebe? Então, por isso que você vê muitas vezes espíritos bons, pessoas maravilhosas, mas que ainda sofrem algum tipo de provação. É necessário a elas, tá? Então, não se desencante, né, com a vida por causa disso. Faz parte e isso é bom para elas, tá? Bom, na questão 99, Allan Kardec vai perguntar o seguinte: os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Será? São todos maus? A resposta é não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhe depara ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades que se riem. Interessante isso, né? Tem quanta gente maliciosa. Não sei, você deve conhecer alguém malicioso, aquela pessoa que gosta de, sabe, de prejudicar para rir, criar situações difíceis para ficarem, né, numa situação assim de prazer pelo sofrimento do outro. Às vezes não são capazes de matar ninguém, sabe, de roubar, não fazem isso, mas são maliciosos, criam perturbações, leviandades, ou seja, eles às vezes criam conversas mentirosas para prejudicar um relacionamento, às vezes. Né? Então, são espíritos que ainda não atingiram uma concepção da divindade que ele é. Então, ele fica brincando como criança, lá no terreirinho da casa, né, ou na área do apartamento, com brincadeiras no playground, em qualquer lugar assim, brincando uns com os outros. Ali, tudo bem, faz parte do amadurecimento social dele. Mas, enquanto espíritos maduros, isso não é possível.
Então, tem gente que adora fazer uma fofoca, né? Adora complicar a vida do outro. Não é mal, mas é leviano, é insensato. Isso é importante a gente saber, porque às vezes a gente vive aqui na Terra achando que não temos consequências de nossos atos. Só que temos. E é aí que é o grande divisor de águas, né, da nossa vida. Bom, e aí a gente vai continuar nessa escala espírita, tá vendo lá? Evolução dos espíritos. Tem virtudes, eles vão criando virtudes, perdendo imperfeições. É uma escada, a gente vai conversar com ela mais sobre ela um pouquinho mais. Colocamos só uma figura, né, das pessoas subindo aí, do sábio, neutro, benévolo, sábio, e por aí vai. Pseudo-sábio. Então, vamos em frente. Questão 100 do Livro dos Espíritos. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas, no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definitivo. De um grau a outro, a transição é insensível. E nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Então, observem, meus amigos e amigas, que essa classificação ela vai mostrar que o nosso adiantamento é quase imperceptível. Numa hora, nós estamos ainda ligados ao mal e vamos gradativamente modificando. Por quê? Porque nós somos espíritos que pulsa em direção a Deus. Então, nós somos pulsando em direção a Deus. Uns complicam um pouquinho essa caminhada, põem algumas pedras no caminho, espinhos, né? E outros já vão tirando e vão caminhando. Outros nem colocam espinhos nem pedras, vão apenas caminhando. Vejam vocês como é que você imagina você numa estrada, né? Então, uma estrada está cheia de espinhos e pedras, a outra só espinhos, a outra só pedras, e a outra é mais livre, muito embora sendo ainda uma estrada com curvas, com processos, né, de sobe e desce, mas é uma estrada. E assim nós vamos nessa estrada. E a gente vai alternando. De repente, eu estou numa estrada boa dessa, mas eu cismo de ir para a estrada de espinhos, né? Me dá vontade, alguma coisa me atrai. Outra hora eu estou na estrada de pedras, eu quero vir para a estrada livre. E nós vamos nessa caminhada. Enquanto somos homens, é assim que nós vamos fazendo. Até o dia que a gente entender que é melhor a estrada limpa, né? A estrada mais pura, que a gente vê lá na frente o que pode acontecer conosco se eu tampar uma pedra agora. Então, se eu tampo uma pedra, eu sei onde a pedra vai cair, o que ela pode causar. Enquanto na estrada de espinhos eu tenho que estar me livrando deles, me saindo deles. A estrada de pedra, tomando cuidado, né? E tem pessoas que procuram estradas ainda piores, que são estradas pantanosas, muito perigosas. Então, meus amigos, essa caminhada na evolução, nós é que determinamos a qual maneira que nós queremos. Ok? Guarde aí para que você possa pensar o que você está preferindo na sua caminhada. Tá? E Allan Kardec, a espiritualidade vai dizer mais ainda, olha, podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos complexos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, sejam, porém, quais foram, em nada altera as bases da ciência. Ciência é conhecimento, né? Ciência é conhecer. E aí nós temos que buscar essa ciência para que a gente possa escolher a estrada certa. Quando a gente tem o conhecimento das propostas que a vida nos oferece e daquilo que eu aceito como proposta de vida, fica mais fácil para eu caminhar. Agora, quando eu vou pela conversa dos outros, né? Quando eu vou por ideias dos outros, quando eu vou por monoideias, ideias únicas, aí eu vou cada vez mais claudicando.
Daí surgem as doenças, as enfermidades, porque são consequências da minha não adaptação à evolução que eu tenho que fazer. Todos nós temos que fazer essa evolução. Então, é importante eu buscar fazê-la de forma saudável. E a forma saudável subentende-se errar menos, acertar mais, não fazer coisas que vão causar dificuldades que a gente já antemão percebe. Olha, se eu tampo uma pedra, eu estou falando metaforicamente, se eu tampo uma pedra em alguém, eu terei consequências disso. Tudo que eu fizer volta para mim. Isso é da lei de Deus. Né? Tudo que eu fizer retorna. Né? Então, eu tenho que saber o que vai retornar para mim. Daí que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós aceitamos realizar. Bom? Então, continuando. Olha. Assim é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergidos quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou que se agarrasse a esta contradição aparente sem refletir, que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo, deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações numa palavra, os sistemas. Eu quero colocar aqui para você, meu amigo, minha amiga, o seguinte: nós ficamos muito presos a palavras, sabe, a denominações de cada palavra. Mas os espíritos, à medida que eles vão ficando superiores, eles vão se perdendo esse interesse pela palavra, porque vai valer o pensamento. A palavra é um símbolo daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. Então, eu crio um símbolo para dizer isso. É a palavra. Esse símbolo vai acabar. No futuro, nós não usaremos mais a palavra, e sim o que nós sentimos, o que nós pensamos, como nós agimos, que é o pensamento. Então, vamos nos preocupar mais com isso. Tem pessoas que, às vezes, você fala uma coisa, mas não estava escrito isso em lugar nenhum, não. Ou então, onde você tirou isso? Tirei do meu sentimento, daquilo que eu percebo. Agora, se eu estiver errado, fora da lógica e da justiça divina, aí você pode me corrigir. Mas antes, analisa o que estou falando. Então, nós vamos chegar nesse nível, todos nós. Há muita preocupação com a forma simbólica de dizer o que pensa, o que sente, o que pensa, e pouca preocupação na essência do que se diz. Cuidado, porque muitas vezes os espíritos se enrolam nessa situação aí, tá? Então, continuando aqui o raciocínio, né? Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista. A de que, entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra as tendências a crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Isso é importante. Papai morreu. Agora eu já vou ficar pedindo papai para me ajudar? Mamãe morreu ou desencarnou. Eu vou ficar pedindo a eles? Não, meus amigos. Vamos pedir aos espíritos que nós sabemos que podem. Eles estão em trânsito. Nós não sabemos. E você pode até identificar como ele está no mundo espiritual, porque você conviveu com ele. Ele não mudou em nada. Do jeito que ele era aqui, ou ela era aqui, serão no mundo espiritual. Não é? Então, você pode dizer, mas eu adoro meu pai e a minha mãe. Ok, também adorei os meus. Já foram. Né? Mas, assim, vejam que eles são espíritos humanos, não atingiram a perfeição ainda. Então, eles podem fazer um trabalho muito bom, excelente, né? Mas a gente não sabe. Não nos é dado saber. Ou raríssimas pessoas conseguem isso. Então, é preciso ter esse cuidado com os entes queridos desencarnados. Deixe que eles cumpram o rito deles, porque se um dia eles puderem nos ajudar, eles vão nos ajudar, independente se a gente pedir ou não. Mas deixa-os, desencarnou, peça a Jesus por eles, peça a Jesus que te ajude, Jesus encaminhará espíritos com condições de nos ajudar. Porque tem uma escala, minha gente, nós não podemos esquecer disso. Tem uma escala que vai da terceira, segunda e primeira ordem. A grande parcela que nós relacionamos aqui no nosso plano físico é de adjacências, né?
são de espíritos de terceira ordem. Pode ter certeza disso. Tá? Então, Allan Kardec vai dizer o seguinte: ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer, porque eles não estão nessa terceira ordem de espíritos imperfeitos. Nós não podemos exigir nada deles, a não ser que eles caminhem, que exigir, não, pedir que eles caminham para Jesus. Né? Então, consideram da primeira categoria todos os espíritos que eles são superiores, por não poder apreciar as gradações de saber, de capacidade, de moralidade que os distingue, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se acham, sobretudo, se se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Veja você o seguinte, essa imagem que Kardec faz, né, de nós aqui, de não sabermos essa categoria de divisão, André Luiz fala isso nos livros dele. Às vezes eles vão, e André Luiz comenta que iam umbral para ajudar aquelas pessoas, e eles chamavam aqueles espíritos ainda, né, em modelos de aperfeiçoamento de anjos. Anjo do Senhor, me salva daqui, me tira. Por quê? Eles não tinham a visão da gradação. Percebe como que isso é importante saber? Quando a gente lê as obras do André Luiz, tem detalhes ali que nós precisamos de apreender. Então, esse é um deles. Né? Eles ficavam naquela coisa de quem estava ajudando a eles eram os anjos. Na verdade, eram espíritos que trabalham no nosso lar ou em outra colônia, que ainda estão na terceira categoria, só que o nível superior a deles. Sabe? A gente, às vezes, encontra uma pessoa e acha que a pessoa é um anjo. Nada. Vamos com calma com isso, para que a gente não se desiluda um dia. Sabe? Isso é bom. Esse estudo nos ensina isso, que nem todos atingiram as perfeições. Nós estamos aí, mas estamos longe da perfeição, mas pelo menos nós estamos querendo entender como é que funciona essa coisa. Né? Então, Kardec vai dizer ainda, Linneu, Jussier e Tournefort são botânicos, tá, gente? Tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Então, quer dizer, foi tudo na busca do conhecimento. Essas pessoas, o Linneu, Jussier, Tournefort, eles estavam ali naquela fase de descobrir a botânica, de entender a botânica, mas eles não criaram a botânica. Então, a mesma coisa. Nós temos que entender essa classificação, essa ordem dos espíritos, mas não fomos nós que criamos isso. Isso vem naturalmente, né, a partir de uma busca dos espíritos dentro dos seus trânsitos para uma situação melhor. Ok? Bom, não inventamos os espíritos e nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, buscando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Então, os espíritos vão dando para a gente a possibilidade de entender qual é a sua classificação. As plantas também, né? Quando se classificaram as plantas, ou ainda classificam, é pelo dado que ela entende, que ela entrega para ser classificada. Então, nós também, com relação aos espíritos, eu não posso classificar Maria de um bom espírito e João de um péssimo espírito. Eu tenho que observá-los. Eu tenho que ver seus caracteres, porque, às vezes, Maria é um afeto muito grande meu, e João não é. E daí eu vou achar que Maria é melhor do que João, quando, na verdade, pode ser que João seja melhor, ou que sejam iguais. Então, nós temos que ter esse cuidado nesse relacionamento interpessoal que nós estamos realizando aqui na Terra. Né? Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões.
Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. Então, a primeira finalmente compreende os espíritos puros que os atingiram no o grau supremo da perfeição. Nós colocamos essa imagem porque ela é muito simbólica, né? Sabe aquele homem que vai sozinho em busca da luz? Quando nós atingimos um nível, grau da nossa evolução, praticamente nós vamos sozinhos. Aí que encontramos o nosso caminho. Então, esse senhor está em busca do caminho dele. Veja você, a luz está lá, que é o guia dele. Essa luz é projetada dele mesmo, né? Sai do peito dele. E ele vai em busca dessa luz que se projeta para ele. Então, esse é um momento muito interessante. É quando o espírito deixa definitivamente a grosseria, a densidade da matéria para alguma coisa superior, né? Então, neste momento, ele não vai mais olhar para trás. Você vê que ele caminha, mesmo trôpego, né? Mesmo cansado, porque é um momento que a gente chegou depois de muitas etapas, até nós nos envolvemos com a luz, e aí essa luz nos recupera completamente. É o nosso caminho, meu amigo, minha amiga. Pense nisso. Tá? Vamos continuando. Olha, vamos voltar. Né? Primeira ordem, espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. Segunda ordem, bons espíritos. Predominância do espírito sobre matéria. E só desejam bem. Designados nas crenças vulgares de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Terceira ordem são os espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão do mal, designadas nas crenças populares de demônio, Satanás, coisa ruim, espírito do mal. Bom, aqui dá para a gente pensar em que classe que eu me encontro. Que classe que você se encontra? Sabe? Não adianta você falar, não, já sou o espírito do bem, porque... Mas pensa bem, será que você pensa em algum momento em fazer o mal para alguém? Em querer puxar o tapetinho do outro? Em querer fazer uma fofoquinha? Em ter inveja? Inveja é um negócio sério, né? A inveja tem uma coisa interessante, sabe? Que é o seguinte, quando eu observo, olha só, quando eu observo o trabalho de alguém, e esse trabalho é maravilhoso, né? Eu falo, meu Deus, aí eu vou ter duas situações. Ou eu tenho inveja do trabalho maravilhoso que ele faz, ou ela, ou eu aprendo com o trabalho maravilhoso que ele ou ela faz. Certa feita, eu estava saindo de uma conferência, né? E tinha uma pessoa que é bem interessante, uma pessoa muito inteligente, né? E ele faz muitos designs, né? E eu tento fazer alguma coisa melhor aqui. Mas ele não, ele é gênio nisso, né? Então ele chegou para mim e falou comigo assim, olha, eu assisto as suas gravações, eu assisto o seu programa. Eu não sei se o senhor vai ficar aborrecido com o que eu vou dizer, mas o senhor tem como melhorar as suas apresentações. Eu falei, olhei para ele e falei assim, eu vou ficar aborrecido com você? Se eu fiquei admirado com o que você fez ainda há pouco, porque a apresentação da conferência foi ele que montou, né? Ele fez todos os slides e a apresentação, enfim. O senhor que estava dando o seminário ia pedindo, ele ia passando. Eu falei, eu vou ficar triste, eu quero que você me ensina. Tem como, gente, você me passar mais informações? Eu quero aprender. Então, eu poderia ficar com inveja dele. Mas se eu ficasse com inveja, eu perderia a chance dele me ajudar, como ter me ajudado. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a inveja estanca a gente na própria inveja. E a admiração, o respeito pelo trabalho do outro nos faz avançar. Isso é importante, principalmente nas instituições. Quantas vezes nós encontramos pessoas sensacionais, trabalhadores, trabalhadoras assim de um nível muito elevado, com muita boa vontade, com muito cuidado, muito capricho, né? E a gente fica com inveja. Né? Por que você não faz igual? Aí começa a fazer fofoquinha, né? Para perturbar a outra, a outra. Ah, amigo, não faz isso. Ou então coloca empecilhos para a caminhada do outro, da outra. Isso é espírito imperfeito, tá? Só espírito de terceira categoria que faz um negócio desse. Porque os das categorias superiores, eles entendem.
que tudo é de Deus, e ele também é de Deus, e o outro também é de Deus. Aí tem uma pirâmide, né? Espíritos perfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Você vê que aqui no planeta Terra, né, o que predomina é isso aqui, ó. Vingança, orgulho, maledicência, falta de fé, intriga, ignorância, ódio, sentimentalismos, essas coisas, né? Já os bons é o bem que predomina, a bondade, o desejo do bem, e o primeiro ponto, né, a primeira ordem, é comunhão com Deus. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Aqui é Allan Kardec dizendo que, quando ele foi fazer essa classificação, ele teve a ajuda dos espíritos. Né? Então, com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar com relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais do espírito. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem torna-se possível apreciar. Bom, aqui é um cuidado do Allan Kardec, né, de fazer essa classificação. Ele diz assim, olha, eu vou fazer a classificação aqui, mas eu quero explicar para vocês que pode ser que o espírito tenha, que está na terceira categoria, já tenha coisas da segunda categoria. Os da segunda categoria já estão almejando coisas da primeira categoria. Nós vamos fazer isso só para ter uma ideia de como nós estamos aqui no planeta Terra, nessa classificação das categorias, nessa escala dos espíritos. Então, ele foi muito sensato e consciencioso aqui. Bom, então começamos pela terceira ordem. São os espíritos imperfeitos. Caracteres gerais, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que são consequentes. Está no Livro dos Espíritos, na questão 101. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Aí nós estamos começando agora a analisar as ordens e as classes, tá? Bom, tem intuição de Deus. Isso da terceira categoria, tá? Tem intuição de Deus, mas não compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes despara para praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são um pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. Não são pessoas que fazem carinha de santo, né? Faz aquela coisa, quando vai orar, faz aquele mise-en-scène, né? De que está orando, olha, me observem, eu estou em prece profunda, sabe? São pessoas que realmente ainda não conseguem entender a sua real situação e a imagem que ela passa para o outro, que é uma imagem, pode ser uma imagem infantil, e ele acha que está, né, enganando todo mundo, e, na verdade, nem todos podem ser enganados. Ninguém consegue enganar muitos por muito tempo. Né? E aí vai aquele processo, né, que a gente tem que mudar. Então, restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, do mundo espiritual. Né? E o pouco que sabe se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores.
Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eu quero dizer para você o seguinte: um espírito desencarnado da terceira ordem, que tenta enganar o encarnado, o que ele está querendo fazer? E o espírito encarnado, que aceita essa enganação que vem do espírito desencarnado de terceira ordem, ele não sabe nada também. Então, são semelhantes que se buscam. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nos falam, com os pensamentos que nos são sugeridos. Às vezes você está em casa, né, de repente vê um pensamento meio atravessado e você acha que tem que dar conta daquele pensamento, que aquilo é bom para você, quando na verdade não é. Cuidado com isso, sabe? Cuidado com as sugestões desses pensamentos que podem nos trair terrivelmente. Cuidado com isso. Espíritos levianos só trazem pensamentos levianos. Se você tem esse tipo de pensamento, se vem na sua cabeça um pensamento leviano, tome cuidado, você pode estar sob a ação de um espírito de terceira ordem, e você tem que subir para a segunda ordem, ok? Bom, continuando então, eles veem a felicidade dos bons, e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males do que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre, sejam as penas eternas. Né? Então, Deus, para puni-los, quer que assim julguem, podem compor 5 classes principais. Então, você observa que estão encarnados aí, estudando, refletindo, fazendo alguma coisa, e eles ficam ali, do lado deles, sentindo inveja, sentindo raiva, né? Porque ele está progredindo. Então, tem muito disso, a gente tem que estar muito atento, porque se ele abre o campo mediúnico dele ali para ouvir uma dessas conversas que estão ao lado dele, ele pode se perturbar. Cuidado com a tua vida, cuidado com o que você pensa, com o que você aceita, muito cuidado. Se de repente você está num trabalho desse aí, ele vem uma vontade de tomar uma bebida alcoólica, você está sendo sugerido, pode estar sendo influenciado por um desses que estão lhe acompanhando. Cuide de você, meu amigo, minha amiga, cuide de você. A evolução é assim, né? Então, a 10ª categoria, ou a 10ª classe, são de espíritos impuros, são grosseiros ao falar e agir, têm prazer no mal, não importa a categoria social que possui. Pode ser madame, homens de grande proeminência social, mas eles são grosseiros, né? Brigam, xingam, falam palavrão, tá? Tem prazer de rir da infelicidade do outro. Essa é a 10ª categoria dos espíritos. Para você ter uma ideia. Né? Você gosta de palavrão? Você gosta de brigar, de falar gritando, de dando murro na mesa, te impondo? Cuidado, isso aí não é bom, não. Isso na categoria geral é ruim e a gente vai sofrer essas consequências lá no mundo espiritual. Tá? São inclinados ao mal de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Aí, se a pessoa estiver nessa situação, é sentar no chão, botar a mão na cabeça, enterrar a cabeça no joelho, porque a coisa está séria. Tem que mudar, né? Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem, a trivialidade, a grosseria das expressões. Nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores, e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo
o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos se arvoraram em divindades maléficas, outros se designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal, e por aí vai, nesse rol de coisas negativas. Né? Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios gerados das paixões vis e degradantes. A sensualidade, né? Como isso está em moda? Sensualidade. Meu Deus, meu corpo é o quê? É mercadoria? Eu sou mercadoria? Crueldade, felonia, né? Ferocidade, hipocrisia, cupidez, avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais da vez sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização nos forra ao opróbrio e à ignomínia. Então, veja vocês, às vezes são permitidas essas presenças, né, com as pessoas boas, um estado melhor, para servir de prova para eles. Então, eles são motivos do escândalo, como diz Jesus. Essa categoria é muito difícil, né? A nona classe, agora vem os espíritos levianos. Está na questão 103 do Livro dos Espíritos. O que diz, né? São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Eu me lembro que não tem muito tempo, tem algum tempo, eu era jovem, né? E nós fizemos uma reunião meio assim, sem conhecimento de causa, né? E veio um espírito lá dizendo que era o Walt Disney. E a gente acreditou naquilo. Na verdade, era um espírito leviano. Eu me lembro de ter pedido a ele para falar em inglês conosco. Ele não sabia falar. Então, você vê que era um espírito leviano. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muito espírito que fala o que a gente quer ouvir. Às vezes, a pessoa quer ser bajulado, alguma coisa, e esses espíritos, sabendo disso, fazem isso, a bajulação. Né? Oitava classe, né? São espíritos pseudo-sábios, questão 104 do Livro dos Espíritos. Né? Dispõe de conhecimento bastante amplo, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir. Nós temos uma interrupção aqui no nosso estudo do pseudo-sábios para a gente analisar uma coisa. Já retomamos ao slide. Vejam vocês, né, que quantas pessoas existem no mundo querendo enganar os outros com uma falsa sabedoria. Às vezes sabe só um pouquinho. E aí começa a orar, começa a enrolar, e fazem apresentações públicas, sabe? Vão ali querer incentivar pessoas a motivações, mas quase não sabem nada. São apenas pessoas que vão ali como que num circo. Já vi tanto disso. Pessoas que não têm o bom senso de respeitar os outros. Não seja desses. Se você se portar perante uma plateia, presencialmente ou escrevendo uma live, se intere bastante do assunto, para que você não seja uma pessoa que fala palavras bonitas, tem uma presença bonita, mas muito vazia por dentro. Estão cheios de pseudo-sábios por aí, minha gente. Pseudo-sábios que não faltam. Né? Então, vamos continuar aqui, olha. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena.
É uma mistura de algumas verdades com os erros mais profundos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. É isso, ainda não sabem tudo, mas querem dizer que sabem tudo, né? Cuidado, não sejam desses, meu irmão, minha irmã. Quando você for falar, você se intere do assunto, aprenda, experiencie. Sétima classe é os espíritos neutros, nem bastante bons para fazer o bem, e nem maus para fazer o mal. Apegam-se a bens materiais, tá? Tendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Ficam aí, agarrados, né, brincando com a vida, com o tempo, desencarnam, não querem sair daqui, querem ficar junto dos parentes, dos amigos, dos locais que frequentavam. Gente, desencarnar não muda a pessoa, ela continua do jeito que ela era. Então, não acha que depois que eu desencarnar eu vou resolver, eu vou melhorar. Não vai, não. Você vai para lá da mesma maneira que você está aqui. Então, se você é desse tipo aí, olha, que fica vendo a vida passar, né, como aquelas frivolidades de cada dia, cuide-se, tá bom? Vamos agora para a sexta classe, espíritos batedores e perturbadores, que é a questão 106 do Livro dos Espíritos. Essa é complicada, né, gente? Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos, deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que os outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da Terra. Então, eles utilizam do ectoplasma, né, que é emitido pelos médiuns, que nem sabe que tem esse fluido, né? E aí eles utilizam para fazer problemas, para trazer problemas para as pessoas. Há pouco tempo eu assisti um vídeo de uma senhora numa cidade pequena, eles queimam tudo lá, queimam a roupa dela, queimam guarda-roupa, e ela não sabe nada daquilo. Então, eu preciso fazer um trabalho, né, para ver como resolver. Em outros casos, né, se multiplica muito. São esses espíritos perturbadores e batedores que a espiritualidade utilizou na época da chegada do espiritismo no mundo, para chamar a atenção das pessoas. Mas hoje, com conhecimento da doutrina espírita, isso já tem que acabar. Se houver uma situação dessa, busca um centro espírita respeitado, uma pessoa, com pessoas competentes para ajudar, para distinguir quem é o médium de efeitos físicos que está oferecendo, que está doando esse ectoplasma, que isso praticamente é inconsciente, né? Até o médium saber que isso existe. Você pode pegar aqui nas nossas lições espíritas, nós temos estudos sobre ectoplasma. Então, busca saber o que é isso, que são fluidos que os espíritos utilizam para movimentar objetos e outras coisas mais, tá? Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando não denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam, de ordinário, como atribuições dos subalternos mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares, que a gente estava falando. Então, os espíritos superiores utilizam desses espíritos e do ectoplasma que chega, né, para ajudá-los a chamar atenção de alguma maneira. Tá? Agora, isso quando ordenado, né? Quando desordenado, cria transtornos muito sérios. Então, não tem nada se a sua casa está pegando fogo em algum lugar, tá, o móvel está deslocando de lugar, os objetos, isso tudo é obra desses espíritos. E é preciso saber trabalhar isso para que não continue, que eles sejam orientados, né? E os médiuns também, que estão doando esse ectoplasma. Tá bom? Cuide disso, isso é importante saber, porque a sociedade
padece muito disso. Bom, agora caracterizada a segunda ordem, que são os bons espíritos, tá? Questão 107. Toda a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Ou os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então, eles são espíritos, minha gente, que eles não estão mais fazendo tanto mal, eles fazem mais o bem, mas ainda tem umas recaídasinhas, né? Você fala, nossa, mas a pessoa é tão interessante, tão boa, né? E por que está fazendo isso? Por que está nesse processo? Então, cuide-se, porque isso pode ser só uma recaídazinha, sabe? Uma traquinagemzinha, né? A criança é boazinha, mas de vez em quando ela faz uma traquinagem, sabe? Fulano é tão interessante, tão bonzinho, por que está fazendo isso? Então, são esses espíritos que estão nesse trânsito, né? Do imperfeito para o bom, tá? Então, é preciso que a gente saiba disso para não punir severamente, sabe? Às vezes, um espírito desse no centro espírita, ele pode ser punido pela diretoria, e a diretoria não saber que aquilo é só uma falhazinha que ele teve, porque, afinal de contas, ele está vindo de um passado de terceira classe. Então, é bom saber disso, é bom se cuidar disso, para não cometer enganos, principalmente injustiças, né? E aí, continuando, né? Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-lo. Nem inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhe mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Então, tem muito médium, por exemplo, no centro espírita, que ele está nessa categoria. É um espírito bom, um espírito com vontade de realizar o bem, mas que tem suas fraquezas. Tá, você teve uma fraqueza uma vez, não foi bom? Então, com cuidado, vigie para que você não tenha de novo. Ore para que não aconteça de novo com você. Então, é isso que nós temos que pensar. Deu uma fraquezazinha, deu uma claudicadazinha, mas se recupera. Agora, tem erros que não conseguem mais ser como claudicado, o claudicância, melhor dizendo. São erros mesmo. Por exemplo, traição, né? Sensualidade, exagero. Tem médico que é um sensual dessa, né? Isso é um perigo, meu amigo, minha amiga, porque você está atraindo espírito atrasado. Espírito de terceira classe, de terceira ordem. Você está atraindo. Cuidado com a sua sensualidade, médium passista, médium de reunião mediúnica, médium palestrante. Cuidado, porque, olha, esse problema é sério. Bebida alcoólica, meu Deus. Médium que bebe álcool, bebida alcoólica, usa droga, você tem que parar de fazer o seu trabalho e repensar o que você quer. Com certeza você precisa disso. Desculpe que eu estou te falando isso, mas você está enganando a você mesmo. Cuidado. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os move o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Já começa a melhorar, né, meu amigo, minha amiga? Já começa a ficar bom. Eu já estou começando a ser considerado um espírito do bem, sabe? Mas eu não vou ficar com máscaras. Eu quero fazer o bem porque eu quero ser do bem.
Não é porque é bonzinho, não é porque eu ganho ponto onde eu estou, não. É porque eu quero ser do bem. Essa é a decisão do espírito. Eu quero ser do bem. Aí você vai. Porque a encarnação te garante isso. Questão 108. Podem ser divididos em 4 grupos principais, os principais, né? Então, quinta classe desses espíritos bons, espíritos benévolos, a bondade é neles a qualidade dominante, apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são seus conhecimentos, a um progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. A gente vê muito disso. Pessoas com coração, né, maravilhoso, uma bondade estampada, mas tem pouco conhecimento ou não gosta de estudar. É outro processo, né? Tem que aprender, tem que estudar. Agora vamos para os espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para os quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade, e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, eu quero saber para aprender. Eu não quero saber para ficar melhor do que o outro, para tirar, fazer uma posição de superioridade do outro. Não. Eu quero aprender, porque eu aprendendo me liberto. Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, são esses espíritos sábios. Eles querem aprender. Qualquer coisa que você fala com eles, eles querem buscar a essência daquilo. Mas isso vem de onde? Aí, se ele não pode perguntar, ele vai pesquisar depois. São espíritos que estão buscando conhecimento. Né? São bons? São, mas eles estão mais em busca do conhecimento. Eles estão querendo se aprimorar cada vez mais. Né? Questão 110, terceira classe, né? Espíritos de sabedoria, as qualidades morais da ordem mais elevada são os que caracterizam, sem possuir ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, eles passam pelo mundo, observando o mundo. Olha o olhar dessa figura aí. Observa o mundo, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, o que isso é, o que isso representa. Então, são espíritos bem de sabedoria, tá, gente? Bem de sabedoria mesmo, tá? De terceira classe da segunda ordem, tá bom? Bom, agora vamos para a segunda classe, espíritos superiores, né? Que é o caldo superior dela. Questão 111. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Você vê que num predominava a bondade, no outro a sabedoria, e nesse aqui predomina tudo. Conhecimento, sabedoria, né? Bondade. Da linguagem que emprega, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram a boa-fé, a verdade, e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e, então, nos oferece o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Esses espíritos, geralmente, sabe, já são aqueles, né, que já estão num grau assim, superior, que não precisam de provas, expiações, nada disso. Eles estão aqui para ajudar a humanidade. Se essa ajuda à humanidade constitui uma prova, então eles estão em prova. Se não, eles são só bem mesmo para ajudar. Trabalho em prol da humanidade. Então, são espíritos maravilhosos, né? E não, nem sempre, minha gente, eles são bem compreendidos, não. Não acha que são, não. São muitas vezes aí, sabe, escarnecidos, né? Você não vê Jesus? Não foi crucificado? Sócrates não teve que beber veneno? Né? Jordano Bruno não foi queimado? Então, assim, nem sempre são bem recebidos pela humanidade que está querendo ficar onde está. Então, esses espíritos vêm para alavancar a humanidade e a humanidade não quer. Lamentável, né? Bom, então, continuando sobre os espíritos superiores, né?
Agora nós vamos ter os da primeira ordem, que são os espíritos puros. Aí, meu amigo, minha amiga, é uma beleza. Caracteres gerais desses espíritos, quais são, né? Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Esses aí praticamente não encarnam. Aqui se encarnam, é muito assim, espaçado no tempo. Você vê Francisco de Assis, né? Ele ficou 1.300 anos para reencarnar. Ele era João Evangelista, ele reencarna no ano 1.200, 1.100 e poucos anos, e ficou só trabalhando no mundo espiritual. E se ele reencarnar agora, já se passaram aí uns 800, 900 anos. Então é isso, são espíritos que vêm de vez em quando aqui. Não é igual a gente que está aí precisando de vir sempre, né? Então essa é a questão 112 do Livro dos Espíritos, tá? Então a primeira classe é a classe única, né? Os espíritos que a acompanham percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. O mais importante é que eu chegarei lá e você também, sabe? Independente se a gente quer ou não quer, que a vida vai levando a gente. Nós estamos no fluxo da vida e ela faz a gente acordar no tempo certo. Às vezes a gente demora um catiquinho, sofre a beça, né? Depois volta para o caminho certo. Então é isso, é a escala, nós estamos nesse processo. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. É que negócio de vingar, né? Eu vou pedir os espíritos, eu vou no centro aí, no centro não, eu vou num lugar desses aí, para pedir os espíritos para fazer mal àquela pessoa. Gente, isso é infantilidade, né? Porque se algum espírito se propõe a isso, não é espírito superior. Percebe? Não é uma legião de espíritos superiores. O espírito superior não atende às infantilidades humanas, não. Por isso que nós temos que aprender a doutrina espírita, para entender esses processos todos, para a gente não cair em presunções, como ele diz aqui. Então, nós vamos fazer agora um resumozinho, né? Escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Então, são as ordens dos espíritos imperfeitos. Impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, perturbadores. Então, fazem uma confusão muito grande aí nas nossas vidas, né? Agora vamos para a segunda ordem dos bons espíritos. São os benévolos, os sábios de sabedoria e os espíritos superiores, certo? E temos, então, a primeira ordem, que são os espíritos puros, que é uma ordem única, uma classe única, segunda Allan Kardec. Então, meu amigo, minha amiga, eu espero que esse estudo tenha sido bom para você. Mas, de qualquer jeito, você pode ir lá no Livro dos Espíritos, questão 96 a 113, que você vai entender mais detidamente, tá? E espero que eu tenha sido feliz em transmitir isso para vocês. Eu também estou estudando isso aí, estou querendo ver qual é a minha classificação em todo esse processo, nessa escala toda, para que a gente melhore sempre. O desejo, a vontade da melhora é que faz a melhora acontecer em nós. Se eu não tiver essa vontade, eu vou ficar por aí, né? Comendo, dormindo, bebendo, xingando, reclamando, ficando doente e morrendo de doença. E chego no mundo espiritual, mesma coisa. Que as nossas encarnações, meus irmãos e irmãs que estão aqui conosco nesse estudo, sejam encarnações de alto teor espiritual, para que a gente possa progredir rapidamente para o nosso Pai, que é Deus. Então, nós vamos terminando esse programa. Estamos muito agradecidos a Deus por tê-lo realizado e a vocês por estar aqui conosco. Compartilhem esse trabalho, sabe? Compartilhem, para que todos possam ter conhecimento daquilo que a doutrina espírita prega para nós, a doutrina espírita, aquilo que vem do mundo espiritual. Tá bom? Então, meu abraço para você, muito obrigado, até o nosso próximo Lições Espíritas. Tchau. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.